Olá você, querido aluno e querida aluna! Vamos agora iniciar um novo tópico muito importante e cobrado muito em provas, que é a classificação dos custos e das despesas. É uma forma importante de a empresa verificar quanto gastou no custo de um determinado produto e, com isso, ela possa precificar da forma correta o preço de venda. A classificação desses custos, por exemplo, que nós vamos ver mais aqui, eles podem ser ali de duas formas. Na forma de apropriação dos custos à produção, que eu posso ter o custo direto, onde os custos são apropriados diretamente aos produtos. Nós vamos ver uma matéria-prima, quando, por exemplo, na construção de uma mesa de madeira. Eu tenho ali a matéria-prima, madeira que foi utilizada naquela produção. E eu tenho os custos indiretos, que é aqueles que não são apropriados diretamente aos produtos. Diante disso, eu tenho, por exemplo, o salário de um supervisor, que é apropriado para a produção de 3 produtos. Então, como ele é utilizado para a produção de 3 produtos, eu vou ter que fazer algum rateio para identificar quanto foi gasto daquele salário em relação a cada produto. E a outra forma de classificação é em função do volume de produção, onde eu vou ter os custos fixos e os custos variáveis. O próprio nome já diz. Em função do volume de produção, os custos variáveis, eles variam em função do volume de produção. Quanto maior a produção, maior o custo variável total. Já no caso do custo fixo, o custo ele vai ser custo fixo total. Nós vamos ver essa diferençazinha muito importante. Ele é um valor fixo independente do volume de produção. Claro que eu tenho ali uma determinada capacidade instalada até um determinado nível. E vocês vão ver que o custo unitário ele pode ali ser diferente. Então é isso que a gente vai estudar com muita garra para que você esteja cada vez mais preparado. Força na peruca, na tela. Classificação dos custos e das despesas. Primeiro, trazer aqui alguns pontos importantes do nosso estudo. Lembrando que a classificação dos custos da despesa é um processo aí de custeamento mediante a aplicação do processo de custo da forma correta aos produtos ou serviços. Na verdade, produtos e serviços. O foco, claro, são os produtos. Nós vimos que é principalmente a indústria, produção, mas também é utilizado para os serviços. Esse controle promove uma redução de desperdícios e, além disso, possibilita aí uma melhor precificação do produto e do serviço final. No caso aí também, o preço de venda quando eu tenho um produto. Então, são características importantes da classificação dos custos. A classificação dos custos em relação à forma de apropriação. Como eu falei, a forma de apropriação, claro, dos custos aos produtos. Eu tenho aqui duas formas. E aí, vamos lá. Essa forma de apropriação dos custos aos produtos, ela relaciona-se à facilidade tá certo? Ou a dificuldade de se apropriar o custo ao produto.
Então, é essa forma de apropriação. E esse custo ao produto, eu vou ter aqui o que chamamos de, e aí lembre disso, o objeto de custeio. É ele que nós vamos incluindo todos os gastos que eu tenho na produção para identificar quanto custou. E aí, como tem em relação a essa facilidade ou dificuldade, eu tenho os custos diretos, que aqui há uma facilidade, ou seja, ele é mais fácil, versus custos indiretos, onde eu tenho aí dificuldade nessa apropriação. E claro, vamos estudar cada um. Mas já adiantando, os custos diretos, como eu falei, são aqueles que são apropriados diretamente aos produtos. Eu consigo identificar quanto foi gasto com aquele determinado item. Nos custos indiretos, não. Como ele geralmente é utilizado para mais de um produto, eu tenho que ver a melhor forma. Custos diretos. E aí, como eu falei, estamos aí. Nesse caso, há uma facilidade na alocação do custo ao produto. E aí, são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Tá bom? Diretamente aí apropriados ao produto. Então eu tenho um exemplo aí, tá? A matéria-prima. Então, para eu produzir uma cadeira, eu preciso da matéria-prima madeira, que será utilizada na construção dessa cadeira. Além disso, o que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, mão de obra direta. Então, tem ali a mão de obra do marceneiro para fazer ali, por exemplo, a cadeira. Eu tenho materiais diretos e embalagens. Então, são aqui exemplos de custos de produção diretos. Então, materiais diretos aqui. Eu tenho exemplo aqui, o parafuso. Combinado? E aí, claro, esses vocês podem observar, tá? Esses custos eles podem ser avaliados aí, podem ser mensurados de diversas formas. Então, matéria-prima, eu tenho quilograma, dependendo, outra forma. Mão de obra direta, materiais diretos, como parafuso, embalagens, e assim por diante. Custos indiretos. Aí é justamente o contrário dos custos aí diretos. Tá bom? Show de bola? Então aqui eu tenho uma maior dificuldade na alocação dos custos aos produtos.
Porque eles são utilizados na produção de vários produtos. Então vai existir uma maneira de a gente fazer essa distribuição para cada produto produzido. Então são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. Como eu falei, é o inverso aplicados aqui. Ó, custos indiretos. Eu sei que ele é o quê? Que eles são aplicados a vários produtos, tá? E eles não podem ser apropriados diretamente aos produtos. A sua alocação é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Isso daqui também é importante para o nosso estudo. Para isso, tá? Para poder fazer essa alocação desse gasto que é utilizado para mais de um produto, eu vou ter o quê? Eu vou ter fatores de rateio. Fatores de rateio. Custo direto. Mão de obra e etc. Tá? Podem também ser chamados de custos indiretos de fabricação, que é o CIF. Já vai aprendendo aí essa sigla. Gastos gerais de fabricação ou overhead. Não podemos esquecer disso. Esse é um assunto aí realmente muito cobrado em prova. Então eu vou ter aí, observem bem, tá? Exemplos: materiais diretos. Então a cola utilizada em mais de um produto. Eu tenho o aluguel da fábrica, energia elétrica, tá bom? Energia elétrica, eu tenho o seguro da fábrica. Por quê? Porque vai utilizar para toda a fábrica que fabrica mais de um produto. Manutenção da fábrica, depreciação das máquinas utilizadas na produção de mais de um produto, supervisão e chefia. Eu também, nesse caso aí, eu tenho que é a mão de obra indireta, pois é aplicado para mais de um produto. Combinado? Beleza? Show de bola. Então aí são pontos importantes. Então aqui eu tenho um exemplo da cola, tá? Aqui eu teria, por exemplo, mão de obra indireta. Aqui eu tenho custos gerais da produção. Perfeito? Tranquilo. Pessoal, atenção! Ponto aqui muito importante. E aí você vai anotar isso, ó. Se a empresa ela produzir um único produto, tá?
Não há custos diretos, porque todos os gastos serão para esse único produto. Então, aqui se torna custo direto, tá? Isso vale também para o caso de, mesmo sendo um custo direto e a empresa fabricando mais um produto, mas a empresa consegue separar o gasto individualmente para cada produto. Se ela consegue fazer isso, eu, na verdade, tenho um custo direto. Show de bola? Bom demais? Pronto. Então, o nosso gabarito aí é a letra... Opa! Que gabarito, Felipe! Tô querendo que chegue as questões. Tá bom? Mas ficou aí bem tranquilo para você. Fazendo um resuminho rápido, para a gente poder ganhar tempo aí no seu estudo. Olha, eu tenho custos diretos e custos indiretos. Vamos lá. Custos diretos. Eu tenho materiais diretos, matéria-prima e embalagens. Eu consigo aplicar diretamente. Os custos indiretos não, são materiais indiretos. Aqui eu tenho uma mão de obra direta, funcionário que atua diretamente na produção de um determinado produto. A mão de obra indireta não. Ela está ali para a produção de vários produtos. Gerente ou supervisor de produção, funções de apoio da produção. Custos gerais da produção. Quando há apenas um tipo de produto sendo fabricado, quando podem ser objetivamente identificados ao produto. No caso dos custos gerais de produção, regra, eles são custos indiretos, energia elétrica, aluguel, IPTU, porque são utilizados para mais de um produto. Porém, eles vão ser custos diretos quando é fabricado apenas um produto ou quando podem ser aí objetivamente identificados. E é isso que a gente fez aqui. E agora vamos fazer um exemplo. Em determinado período, a indústria Alfa incorreu nos seguintes custos para produzir aí seus produtos. Eu tenho vários, ele diz, calcule os custos diretos e os custos indiretos. Pronto. Vamos lá, pessoal, olha. Matéria-prima, nós vimos, é um custo direto. Eu sei quanto tem. Embalagens usadas, eu sei também que vai ser aplicado ao produto, custo direto. Mão de obra direta, o próprio nome já diz, mão de obra direta. E como ele fala produzir seus produtos, é mais de um produto. Aí aqui, ó, materiais indiretos, mão de obra indireta, tudo isso é custo indireto. E aqui são gastos gerais da fabricação, como ele não fabrica um produto, fabricado a vários produtos. Então, energia elétrica, aluguel, seguro e manutenção, a lei da depreciação das máquinas. Claro, se eu tiver um determinado produto que existe uma energia elétrica aplicada somente àquele produto, aí aquela parte da energia elétrica vai ser custo direto. Cuidado com essas pegadinhas, neném! Ah, Felipe, tranquilo. Então aqui eu ficaria dessa seguinte maneira. Eu tenho os custos diretos, 27.000, mais 10.000, mais 15.000, cinco e 7 e 12, fica o 2, vai 1, 1 mais 2, 3, 4 e 1, 5. 52.000. Os custos indiretos. Vamos ver aqui, ó. Custos indiretos. Eu vou somar 3.000, materiais indiretos, aí eu vou somando, ó, mais 22.000. Mais 20.000, mais 25.000, mais 15.000,
mais 10.000 e mais 5.000. Quando eu somar aqui, ó, 3, 2, 5, 5 e 5, 10, 10 com 5, 15, com 5, 20, fica o 0, vai ao 2. 2 e 2, 4, 6, 8, 9 e 1, 10. Então, nessa nossa questão, os custos diretos, ele tem 52.000 e os custos indiretos são de 100.000. Fechado? Então, vamos aí avançando. Olha aí a questão importante. Julgue o item subsequente. Os custos diretos são aqueles que podem ser atribuídos diretamente a um produto ou serviço específico, conforme nós vimos, sendo mensuráveis de maneira clara e objetiva. Exemplos de custos diretos incluem matéria-prima usada na produção, mão de obra diretamente relacionada e serviços subcontratados, mas que têm relação direta com a atividade fim da empresa. E claro, conforme ele diz aí, são aplicados aí diretamente aos produtos. Então, o item ele está perfeito. Foi o que nós estudamos sobre custos diretos. Tranquilo? Mais uma! Aí é importante treinar muito para a gente poder estar cada vez mais preparado. Considerando a terminologia de custos quanto à fabricação dos produtos, assinale a alternativa que apresenta apenas custos indiretos de fabricação. Tranquilo? E claro, aqui você percebe, né, que nós temos aí mais de um produto. Então, ó, eu já vejo, ó, pessoal, rápido. Direta é custo direto. Já está errado. Tá bom? O que mais, Felipe? Olha, comissão de vendedores e energia da administração, parte administrativa. Despesa. O que é que eu tenho mais? Comissão de vendedores, despesa. Publicidade e propaganda, ó, despesa e aqui custo direto. Então, todos os outros são. E aí eu tenho, ó, mão de obra direta, aluguel da fábrica e salário do supervisor da fábrica. Então, aqui eu vou ter somente custos indiretos. Então, vejam aí, tópico também importante para o nosso estudo. Agora, nós estudamos a classificação na forma de apropriação dos custos da produção. Agora nós vamos classificar os custos em relação ao volume de produção. A classificação dos custos em variáveis e fixos é em relação à quantidade produzida, ao volume de produção. Claro, quando eu for olhar esses custos, eu estou olhando, e aí você tem que estar antenado, eu estou olhando o valor total do custo. Tá bom? O valor total do custo. Tá. Custos variáveis. Então, nós vimos. Olha, pessoal. Os custos variáveis são aqueles em que
são aqueles cujo valor total do custo, claro, ele varia com a quantidade produzida ou com o volume de produção. A gente tem que tomar muito cuidado, eu vou colocar algumas observações. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma matéria-prima que ela custa 5 por unidade, se eu adquiro uma unidade, eu vou gastar R$5. Se eu comprar 6 unidades, o meu valor total vai 6 vezes 5, R$30. Então vejam que o que muda não é o valor por unidade, ele é o mesmo. O que muda é o valor total. Exemplos, eu tenho matéria-prima, que se eu uso 1 é 5, 2 é 10, 3 é 15, assim por diante. Embalagem também. Materiais, sejam diretos ou indiretos, quanto mais eu uso, mais eu gasto. E a mão de obra direta. Tá bom? E a mão de obra direta. Vamos lá para algumas observações. Olha, se eu fizer uma planilha, tá? Planilha não, uma tabela. O custo em reais e a quantidade produzida, o que é que acontece? Eu vou ter que uma relação diretamente proporcional. Então, um custo 5, 2 é 10, 3 é 15 e assim por diante. Tá? E assim perfeito. Então vejam que o meu custo variável total, ele é o quê? Ele é diretamente proporcional com a quantidade produzida. Quanto mais eu produzo, maior meu custo variável total, tá? Isso daqui é o quê? Isso daqui é crescente. Então vejam. Olha, quanto maior o meu volume de produção, maior o meu custo variável total. Quanto menor meu volume de produção, menor meu custo variável total. Beleza? Só cuidado, pessoal, porque eu sempre falo, é o custo variável. Lembra, total. O custo variável unitário, e aí, Felipe, esse muda não, ele continua 5, aqui como você vê. Então, ele é constante. Não importando
a quantidade produzida, não importando aí a quantidade produzida. Excelente! Então, para a gente finalizar, vamos fazer uma questão. O conceito custos proporcionais, que são todos aqueles cujo montante acompanha o nível de atividade em proporção linear, isto é, aumentam e reduzem em ritmo idêntico ao do nível de atividade, a exemplo do consumo de matéria-prima, salários diretos, refere-se ao quê? Olha, se ele acompanha o nível de atividade, ele está me dizendo que quanto mais eu produzo, maior vai ser esse custo total. Quanto menos eu produzo, menor esse custo total. Então eu tenho aqui um conceito de custos variáveis. É isso que a gente tem, dependente aí dos outros itens. Excelente. Perfeito. Então, assim, nós concluímos essa aula inicial sobre classificação de custos e das despesas.